Aproveito a oportunidade que a igreja está sobre os seus pés e quem trouxe a sua Bíblia, abra-nos conosco no livro dos Juízes de Israel, capítulo de número 5, versículos 16 e 17. Porque ficaste tu entre os currais para ouvires os balidos dos rebanhos. Nas divisões de Ruben tiveram grandes esquadrilhações do coração. Gileade ficou além do Jordão. E Dan, porque se deteve em teus navios? Azer se assentou nas costas do mar e repousou nas suas baias. Somente até aqui. Os irmãos, podeis assentar por bondade e tem a plena liberdade de glorificar, exaltar e bendizer o nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, ouvintes da eterna, santa e poderosa palavra de Deus, estamos diante de textos bíblicos, textos estes que fazem parte da história de uma das grandes mulheres que deixou a sua marca, que deixou história no Antigo Testamento, por nome de Débora. Todos quantos leem a Bíblia, como aqueles que ouvem a palavra do Senhor, conhecem pelo menos parte da vida desta grande mulher de Deus. Débora teve a sua história destacada em um dos períodos mais difíceis para a casa de Israel. Isso porque o texto que nós fizemos a leitura pertence ao período dos juízes de Israel. O período dos juízes de Israel foi marcado por sincretismo religioso, poligamia de deuses, prostituição cultual e apostasia. Isso porque, quando Josué morreu, a nação de Israel ficou sem um governo central que representasse o poder de Deus. Josué também fez diferente de Moisés, pois quando Moisés morreu, deixou Josué para lhe substituir. Porém, quando Josué morreu, não teve um sucessor. Portanto, quando Josué morre, inicia-se o período dos juízes de Israel, que encerrou com a coroação de Saul, o primeiro rei de Israel. E perceba que o período dos juízes perdurou cerca de 400 anos. E nestes 400 anos, Israel viveu um colapso na sua fé. Israel viveu desgarrado de Deus. Isto porque nesse período cada um vivia segundo a sua própria ótica, segundo ao seu próprio ver, e fazia o que achava melhor para a sua vida e para o seu caminho. Logo, Israel não foi muito longe para adorar a deuses estranhos, e isso foi agravante diante dos olhos do Senhor, pois quando Israel foi adorar a outros deuses, Deus então virou as costas para a nação de Israel e permitiu que nações ímpias e pagãs fossem usadas como vara de açoite para quebrar a dura cerviz de Israel. Perceba que quando o povo de Israel sentia o peso da mão opressora dos seus adversários e retornava arrependida para Deus, então Deus, em resposta ao clamor do povo de Israel, levantava um juiz tribal com funções militares, a fim de que Israel fosse liberta da mão dos seus opressores. Perceba que dentro do período do livro dos juízes, é notório observarmos 12 juízes que são levantados por Deus. Entre eles está Eude,
Otiniel, Jefté, Gideão, Sansão, Débora, Sangar, Tola, Jair, Ibizã, Elon e Abidom. E todos estes juízes foram levantados por Deus com a finalidade de cumprir um propósito, com a finalidade de fazer uma obra específica para Deus. Porém, era só um juiz morrer na sua matéria física, que Israel morria espiritualmente. E mais uma vez surgia o ecoar do refrão: e fez Israel o que era mal aos olhos do Senhor. Perceba que o contexto que Débora está inserida nos mostra que já se fazia 20 anos que pelo qual os cananeus pesavam a mão sobre o povo de Israel. 20 anos debaixo de angústia, 20 anos debaixo de sofrimento, 20 anos debaixo de um jugo. Quando o povo de Israel se sentiu aflito, quando o povo de Israel se sentiu humilhado, quando o povo de Israel se sentiu angustiado, então o povo resolveu buscar a Deus, voltar para Deus com arrependimento, em resposta ao clamor do povo, em resposta à humilhação de Israel. Deus então visita uma mulher, esposa de Lapidote, que era juíza e profetisa. Estamos falando da nossa irmã Débora, esta mulher que desempenhou um papel importantíssimo para Deus nos seus dias. E é interessante que Débora tinha um grande desafio, Débora tinha uma grande luta para enfrentar. Isto porque quem governava os cananeus nesta época tratava-se de Jabim. Jabim, que tinha em seu comando, ou melhor, no seu exército, 900 carros de ferro. 900 carros de ferro estes que ficavam ao comando do seu general Císera. Com este poder bélico, era quase impossível transpor, era quase impossível vencer, era quase impossível derrotar o exército cananeu. Porém, todos nós sabemos que Débora contou com o apoio de Baraque e que Deus deu a vitória para Israel. Deus fez Israel vencer os seus adversários. A vitória de Débora deu para ela a inspiração para compor este cântico, pois os textos que nós fizemos a leitura no capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1, trata-se de um cântico de vitória. Este cântico é o resultado do sucesso. Esse cântico é o resultado, aleluia, do êxito que Débora teve no campo de batalha. Porém, neste campo, nós vamos perceber que Débora vai, entre as letras deste cântico, nos revelar 4 classes. Dentro dessas letras, 4 classes são nos reveladas. Aqui por diante, eu quero pregar subordinado ao tema: 4 classes que não corresponderão ao chamado. 4 classes que não corresponderão ao chamado. Todos nós sabemos que Deus, para executar a sua obra e o seu propósito, Ele chama homens e mulheres com um propósito específico: fazer algo para Ele, realizar uma obra com o seu auxílio. Portanto, todos nós que temos esse chamado, é necessário que nós venhamos corresponder à altura do nosso chamado. É
triste observarmos hoje a quantidade de pessoas que têm um chamado, mas não correspondem ao chamado que eles têm. Mas eu, nesta noite, vim aqui como porta-voz de Deus, dizer para você que de maneira alguma você pode fazer parte destas 4 classes que não correspondem ao seu chamado. Quando Débora está cantando, quando Débora está, aleluia, louvando, Débora vai falar, aleluia, de 4 classes. Quais são elas? A classe dos Rubenitas, a classe dos Gileaditas, a classe dos Danitas e a classe dos Azeritas. Perceba que a primeira classe, Ruben, ele vem das entranhas de seu pai Jacó. Ele é o primogênito de Jacó. É necessário nós entendermos que o nome de Ruben quer dizer força, quer dizer vigor, quer dizer robustez. Esta força, esta robustez, perceba que Débora contava, aleluia, no campo de batalha. Ela contava tanto com eles que ela expediu um chamado, achando que eles iriam responder à altura, achando que eles iriam se destacar, que eles iriam marchar ao encontro dela para vencer os adversários. Porém, perceba, aleluia, que Ruben não avança. Então ela vai dizer: Ruben, por que ficar-te nos currais, ouvindo o balido das ovelhas? Entre as facções de Ruben houve grandes esquadrilhações do coração. Quando eu olho para isto, eu vejo que os Rubenitas até planejaram. Quando eu vejo isso, eu vejo que os Rubenitas até fizeram um plano. Quando eu vejo isto, eu vejo que os Rubenitas até, aleluia, pensaram em sair para ajudar. Porém, é necessário dizer nesta noite que para cumprir um chamado, que para corresponder um chamado, não se pode somente planejar, não se pode somente ficar, aleluia, arquitetando, porque tem gente que até planeja, tem gente que até, aleluia, tem ideias, tem gente que até, aleluia, faz os seus planos para ir ao campo de batalha. O problema dele não é planos, o problema deles não é arquitetar, o problema dele não é fazer a sua ideia de como ele vai agir. O problema dele chama-se atitude. Tem muita gente que tem plano, só não tem atitude para fazer. Louvado seja o nome do eterno Deus. Nós temos na igreja muita gente que tem chamado, porém ele fica só no campo das ideias, ele fica só arquitetando, ele fica só planejando, mas executar nada. Por quê? Porque ele não tem atitude. Aleluia. Preste atenção que nas bênçãos de Deuteronômio, capítulo 33, versículo de número 6, diz a Bíblia que viva Ruben e não morra. O que Ruben não sabia, o que os Rubenitas não sabiam, é que, aleluia, é que quem não tem atitude só está em pé, mas já morreu há muito tempo. Porque não adianta nada, aleluia, você fazer os planos, ter a bênção de Deus, mas não ter atitude. Eita, mas nós estamos vivendo em um tempo que as pessoas no começo do ano, no final do ano, começam a planejar. Esse ano eu vou fazer assim na obra de Deus, esse ano eu vou me empenhar mais, esse ano eu vou viver mais intensamente o meu chamado, esse ano eu vou botar para ferver, esse ano eu vou cortar os 4 cantos fazendo a obra, esse ano eu tenho um plano, aleluia, na Secretaria de Missões, esse ano
tem um plano na Secretaria de Evangelismo. Termina o ano, ele não fez nada, porque ele só planejou, não teve atitude para fazer. Entre o planejamento e a atitude tem uma grande diferença. O que eu vim aqui dizer para você, que você pode ter a quantidade de planos que você tiver, mas se você não tiver atitude, não adianta de nada. Nós temos bons pregadores, nós temos bons cantores, nós temos pessoas que têm ministério. O que falta para eles é a atitude para corresponder à altura do seu chamado. Louvado seja o nome do eterno Deus. Quando Deus chamou Josué, é interessante que Deus falou para Josué: seja forte e corajoso. Por quê, pastor? Porque se não ser forte e não ser corajoso, nunca vai ter atitude para fazer a obra de Deus. Aleluia. Aleluia. Tem pessoas que não estão fazendo nada na secretaria que ele está ocupando na igreja. Tem pessoas que não fazem nada na igreja que ele foi empossado. Tem pessoas que não fazem nada no campo que ele pastoreia. Tem pessoas que não fazem nada na congregação que ele está. Tem líder de departamento que não faz nada. Estacionou, parou. E por quê, pastor? Porque falta atitude para desempenhar, para fazer a obra de Deus. Diga para o teu irmão: para você corresponder ao chamado, precisa você ter atitude. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Aleluia. Você pode até não saber ler, você pode até não saber escrever, você pode até não saber cantar direito, você pode até não saber pregar direito, mas se você tiver atitude, você vai fazer alguma coisa para Deus. Se você tiver atitude, você vai atravessar a Macedônia. Se você tiver atitude, você vai chegar aos confins da terra. Se você tiver atitude, você vai atravessar o Mar Vermelho. Deus falou para Josué, seja forte e corajoso. Deus falou para Moisés: manda o povo marchar. É preciso ter atitude. Oh, glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do eterno Deus. A tribo de Rubens não teve atitude para corresponder ao chamado. Perceba que a segunda classe que Débora vai revelar no seu cântico é a tribo de Gileade. Gileade vem da casa de José. Isso porque Gileade é filho de Maqui. Maqui é filho de Manassés. E Manassés é o primogênito de José. Sobre a casa de José repousava as bênçãos de Gênesis capítulo de número 49, versículo de número 22. José será um ramo frutífero, aleluia, que o seu ramo atravessará os muros. Então perceba que Gileade tem sobre os seus ombros as bênçãos que vêm de José na partilha da terra. Perceba que essa tribo, ela fica ao leste do Jordão. Deixa eu te explicar melhor. Essa tribo, ela teve o Jordão que o separava das demais tribos. O Jordão servia para aquela tribo como um muro, como uma defesa. O nome Gileade, aleluia, quer dizer boa sorte. Só que aquela tribo se achou tão sortuda porque estava por trás do rio Jordão. A
que se isolou. Quando Débora expediu o chamado para aquela tribo, nem sequer resposta aquela tribo deu. E por quê, pastor? Porque a tribo, aleluia, de Gileade é uma tribo que se isolou, é uma tribo isolada. E deixa eu dizer uma coisa para você: os isolados também nunca corresponderão ao chamado. Os isolados não se envolvem, os isolados não atendem. Infelizmente, toda a igreja existe a tribo, aleluia, de Gileade. Quando se faz o convite para o evangelismo, o gileadita nem responde no grupo do WhatsApp. Quando faz a convocação para as visitas, os gileaditas ficam só olhando. Você vê lá, essa tribo olhou, mas não responde. Por quê? Porque se isolou, não quer se envolver, fica lá do outro lado. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não chama ninguém para se isolar. Deus não chamou você para ficar isolado. Aleluia. Ou você se envolve para exercer o teu chamado, ou você não vai viver o chamado de Deus na tua vida. Aleluia. Os gileaditas se achavam sortudo demais, porém, sorte sem humildade gera isolamento. Tem tanta gente que tem chamado, mas não se envolve. Tem muita gente que tem chamado, mas se isola. Tem oração, ele não vai. Tem evangelismo, ele não vai. Vai ter distribuição de sopa, ele não vai. Vai ter visita no hospital, ele não vai. Vai ter visita no presídio, ele não vai. Vai ter mutirão na igreja, ele não vai. Aleluia. Nem parece que ele é daquela igreja, nem parece que ele pertence àquela igreja. Por quê, pastor? Porque ele se isolou. Se manda mensagem no privado, ele olha, mas não responde. Está isolado. Deus não te chamou para você viver isolado. Nós temos companheiros pregadores que são isolados. Nós temos companheiros cantores que são isolados. Ele não se envolve com os outros pregadores, não se envolve com os outros cantores. Acham que tem um rei na barriga, se acham que são sortudo demais. Ele não se envolve. Não, eu não posso me envolver. E se isola. Aí ninguém pode socorrer ele quando ele precisa. Ninguém pode socorrer ela porque, aleluia, ninguém sabe o que ela está passando, o que ele está passando. Porque quem está isolado, ninguém sabe nada sobre ele. Quem tem chamada não pode viver isolado. Oh, glória a Deus. Quem tem chamada não pode se isolar. Sai, atravessa esse Jordão, tira essa barreira de isolamento. Seja mais amigo do teu irmão, acuda a necessidade dele. Seja mais amigo do teu pastor, seja mais amigo desse pregador da tua cidade, Perceba que ela vai falar de uma terceira casa genealógica. Esse agora é o quarto grupo.
Essa agora é a quarta classe. Qual é, pastor? A quarta classe. A quarta classe são os danitas, que vêm da casa de Dan. O nome Dan quer dizer juiz. Nas bênçãos que Jacó dispensou sobre a casa de Dan, no capítulo 49 do Gênesis, versículo 16, Dan julgará o seu povo. Dan será juiz. Só que Débora vai dizer assim: Dan, por que tu te deteve nos teus navios? Dan não apareceu. Dan, por que tu te deteve nos teus navios? E perceba que esta tribo aqui, na partilha da terra, ficou com a parte de Jope e com outras regiões às margens do Mediterrâneo. Isso conferiu a esta tribo um serviço de marinha mercante. Eles pegavam os seus navios, iam para as regiões longínquas, e quando retornava com os produtos direto do produtor, ancorava os seus navios, abriam as portas dos navios, e os navios se tornavam lojas. Então essa tribo era uma tribo negociante. Essa tribo, ela tinha também os cananeus como seus clientes. Essa tribo pensa: é melhor nós não julgarmos, é melhor nós ficarmos neutros. Se nós pendermos para o lado de Israel, nós perderemos os nossos clientes. Se nós pendermos por lado dos cananeus, perderemos a moral com Israel. Então vamos ficar neutros. Não vamos julgar nem de um lado e nem do outro. Vamos ficar neutros. Porque é melhor ficar neutro com dinheiro no bolso do que tomar partido e perder o lucro. Deixa eu dizer para você. Os neutros nunca corresponderão à altura do chamado. Porque chamado não existe neutro para quem é chamado. Porque exercer chamado é esmiuçar a penha. Exercer chamado é usar espada. Não tem como jogar dos dois lados. Não tem como ser igreja e pertencer aos cananeus. Infelizmente, nós temos vivido um tempo que tem muita gente que ele diz: eu não vou julgar. Não vai julgar por quê? Porque ele resolve ser neutro no chamado. Eu não vou julgar. Por quê? Porque ele está na igreja, mas o que alimenta ele é o mundo. Ele está na igreja, mas o lucro dele vem do mundo. Então, ele tem medo de perder o lucro e exercer verdadeiramente o seu chamado. Porque quem tem chamado não pode ser neutro. Quem tem chamado não pode ser neutro. O que mais nós temos visto nesses últimos dias é uma quantidade, uma enxurrada de pregador que faz apologia ao erro de pessoas e diz: eu não vou julgar. Tá cheio nas redes sociais. Não julga. É bom não julgar. Deixa eu dizer, essa tribo aqui, aleluia, ela era uma tribo que foi levantada para julgar. Você não pode baixar, aleluia, a tua retaguarda. Você não pode deixar de usar o martelo
martelo que está nas tuas mãos. Você não pode abdicar da autoridade que Deus te deu. O que é pecado, você tem que denunciar. É melhor perder o lucro e exercer a chamada do que querer o lucro e não fazer nada. Tem gente profetizando a mentira, ficando neutro para poder ter lucro. Tem gente hoje que está valorizando mais o dinheiro do que a chamada. Tem gente hoje valorizando a oferta mais do que a chamada. Tem gente hoje que a mensagem dele é neutra. Ele não prega contra a igreja, mas também não prega contra o mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Toma posição. Usa o martelo que Deus colocou na tua mão e prega a verdade. Os danitas, se ele vê que a pessoa é empresário, tem dinheiro, ele só prega. Ei, Deus está dizendo assim, que está se agradando da tua. Que se agradando? A pessoa é prostituto, é adúltero, a pessoa é namorador, a pessoa tem um espírito de Jezabel na vida. Aí tu prefere a oferta do que falar a verdade. Aí tu prefere, aleluia, o lucro do que exercer o teu chamado. Teu chamado é para bater o martelo, rapaz. Teu chamado é para falar a verdade. Quem alimenta quem tem chamado não é o Estado. Quem alimenta quem tem chamado não é a prefeitura. Quem alimenta quem tem chamado é Deus. Se tu exercer o teu ministério, Deus vai providenciar o que tu precisa para a tua vida. Mas para de ser neutro. Se envolva com a obra que Deus te chamou. Faça alguma coisa. Não adianta ter martelo se é neutro. Deus está contando com alguém que não se venda. Está cheio de pregador vendido. Está cheio de profeta comprado, mentiroso, revelador de CPF, adivinhador de placa de carro, tudo para ganhar o lucro. Deus vai te pegar. Escuta o que eu estou te dizendo. Para de falar o que Deus não manda falar. Para de dizer o que Deus não está falando. Vá ler Bíblia, exercer o teu chamado, aleluia, como tem que ser. Vai fazer o que Deus manda. Para de ser profeta de Baal. Para de ser profeta de Azera. Para de ser profeta de prostituto e de adúltero. E vai falar o que Deus manda. Débora avança no cântico. E ela vai chegar na casa de Azer. E eu já vou encerrar. Lá vem os azeritas. E ela diz assim: Azer se assentou nas costas do mar e repousou nas suas baias. 2 Reis 22, 23. 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 2 Re
ela precisando de Azé e Azé tirando férias. Ela precisando de Azé e Azé não corresponde ao chamado porque está tirando férias. Obra não é ser carregado. Obra é carregar. Quem é que tem umas costas aí? Bate assim, só quem tem costa aí. Essa costa aí é para tu levar a tua chamada. Essa costa aí é para tu levar a obra. Essa costa larga que você tem aí é para você oferecer, para levar a cruz, para exercer o teu ministério. Agora, Azé não. Tem muita gente que está pagando preço, levando a obra nas costas, e Azé procurando umas costas para se assentar. Azé se assentou nas costas do mar e repousou nas suas baias. Azé, pula dessas costas. Pula das costas do teu líder. Não é só ele para fazer a obra. Azé, pula das costas da irmã do círculo de oração. Não é só ela para fazer a obra. Azé, pula das costas do líder de jovem. Não é só ele para fazer a obra. Tem muita gente que em vez de estar carregando a obra nas costas, ele está procurando umas costas para se assentar. Relaxado, descansado, tirou férias e não voltou mais. Cuidado, Azé, que Deus pode dar baixa na tua carteira. Deus pode dar baixa na tua carteira por justa causa e tu ser despedido da obra. Até quando, Azé? As tuas férias vai continuar. Até quando, Azé? Tu vai ficar nas costas de alguém. Até quando, Azé? Tu vai fazer, aleluia, o que tu quer e viver na moleza. Pula das costas do teu líder e vai fazer a obra de Deus, porque Deus está te chamando, Azé. Tem gente que está ocupando lugar na obra, ocupando espaço. Procura ele, não faz. Está descansando. Procura ele, não está disponível. Está onde? Está nas costas de alguém. Ele pertence ao grupo de evangelismo, mas vive escanchado nas costas de alguém. O nome dele está, aleluia, no grupo de missões, mas ele não faz nada. Está escanchado nos ombros de alguém. O nome dele está como vice-presidente da igreja. O nome dele está como vice-líder dos jovens. O nome dele está até como líder, aleluia, da juventude, como líder do círculo de oração, mas não faz nada, só quer moleza. Pula dessas costas e das costas para carregar a obra de Deus. Ole mandará baixandarai. Rubens não correspondeu porque, aleluia, não teve atitude. Gileade não correspondeu porque se isolou. Dan não correspondeu porque ficou neutro. Azé não correspondeu porque tirou férias. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Independente deles ter dado o silêncio como resposta, a Débora cantou o hino da vitória. E por que, pastor Ismar? Porque Deus já sabia que não se pode contar com quem não tem atitude.
Deus já sabia que não se pode contar com quem se isola. Deus já sabia que não pode contar com quem são neutros. Deus já sabia que não pode contar com quem tirou férias por tempo indeterminado da obra. Então perceba uma coisa, o capítulo de número 5 de Juízes, versículo de número 18, vai dizer dessa forma, vai dizer: Zebulon, aleluia, expôs a sua própria vida à morte, assim como Naftali. Observe só o que a Bíblia está nos dizendo, aleluia. Os Rubenitas não foi, os Gileaditas não foi, os Danitas não foi, aleluia, os Azeritas não foi, mas a Bíblia diz que Zebulon e Naftali foi. E por que, pastor? Embora tenha aqueles que não vai, mas tem alguém que, se possível for, ele dá a própria vida pela obra. Tem alguém que, se possível for, ele expõe a sua vida à morte, mas ele não deixa de fazer a obra de Deus. Deixa eu perguntar se tem alguém da tribo de Zebulon, se tem alguém da tribo de Naftali. Deixa eu dizer uma coisa, a maioria pode até não ir, mas se tiver alguém que vai, pode ficar tranquilo que a obra vai ser feita. Deixa eu ver quem é que Deus pode contar. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Deixa eu ver quem é que Deus pode contar. Deixa eu ver quem é que Deus pode contar. Deixa eu ver quem é que Deus pode contar. Aleluia, 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 aleluia. Observe que existe um segredo aqui. Que segredo é, pastor Elismar? O povo de Zebulon, o povo de Naftali, eles não estavam sozinhos com Débora. Isso porque no capítulo 5, aleluia, de Juízes, versículo 4, a Bíblia diz: Deus saiu desde Seir e marchou pelos campos de Edom. Sabe o que isso quer dizer? Aleluia, antes de Débora, aleluia, chamar os Rubenitas, antes dos Rubenitas dar o silêncio como resposta, antes de Débora chamar os Gileaditas, e os Gileaditas deu o silêncio como resposta, antes de Débora chamar os Danitas, e os Danitas deu o silêncio como resposta, antes de Débora chamar, aleluia, os Azeritas, e os Azeritas não corresponderem, Deus já havia saído, Deus já havia se prontificado. Sabe por quê? Porque o Deus que te chamou é o primeiro que marcha na frente. O Deus que te chamou é o primeiro que marcha. O Senhor saiu desde Seir, o Senhor marchou nos campos de Edom. Sabe o que é isso? Sabe o que Deus está dizendo? Quando você foi chamado, eu já saí na tua frente. Deixa eu dizer para você, se tu tem chamada, pode sair que Deus já saiu. Se tu tem chamada, pode ir que Deus já está na frente. Tem alguém dizendo: eu estou sozinho. Tá não. Tem alguém dizendo: eu não vou dar conta da obra. Vai. Tem alguém dizendo: aleluia, eu vou fracassar. Tu não vai fracassar não. Tem alguém dizendo: aleluia, nós somos a minoria. Tem alguém dizendo: nós somos poucos. Tem alguém dizendo: os outros não vieram nos ajudar. Tem alguém dizendo: uns se isolaram. Tem alguns dizendo: uns, aleluia, ficaram neutros. Tem alguns dizendo: uns ficaram sem atitude, outros tirou férias. Mas eu quero dizer para você que o final da tua chamada vai ter cântico. E o que é isso, pastor? Porque Deus não vai te deixar sozinho na obra missionária. Nessa obra tu não está só. Mulher de Deus, homem de Deus, você não está sozinho na obra de Deus. Deus saiu antes do chamado chegar aos teus ouvidos. Deus saiu ao teu encontro.
Aleluia. Pega na mão desse crente que está do teu lado aí, rapidinho, pega. Louvado seja o nome do eterno Deus. Pega na mão desse crente. Diga para o que está do lado da tua direita e para o que está do lado da tua esquerda. Diga, não faça parte dos neutros. Diga, não faça parte dos isolados. Diga, não faça parte dos sem atitudes. Não faça parte dos que tirou férias. Diga para ele, diga para ele, diga para ele, diga para ela, aleluia. Diga, Deus te chamou para tu atravessar o Jordão. Deus te chamou para você atravessar a Macedônia. Deus te chamou para você ir até os confins da terra. Para de moleza, sai do neutralismo, para de ser fraco e atende o chamado de Deus na tua vida, na tua vida, na tua vida, na tua vida. Eu vou pedir para Deus renovar. Eu vou pedir para Deus renovar aqueles que são de Zebulon e os que são de Naphtali. Tem alguém aí que entendeu? Tem alguém aí que entendeu? Quem é que está pronto a assumir o chamado? Quem é que está pronto a viver o chamado? O lebandou candarabá, o rimianda labasube necomanai, alabandarabasube acandoromanaga xará. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome do eterno Deus. Aleluia. Tem uma força sobrenatural de Deus procurando aqueles que estão disponíveis para capacitar, para fortalecer. Lá no teu bairro a obra não vai parar, na tua igreja a obra não vai parar, na tua cidade a obra não vai parar, porque Deus conta contigo, 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 contigo. Lembra? Que não te importa com os que não vão, não te importa com os que não vão responder, mas se você responder está de bom tamanho. Se você se disponibilizar, está de bom tamanho. Aleluia, louvado seja o nome do eterno Deus. Aleluia. Eu quero dizer para você que Deus é contigo. Para você desempenhar o teu ministério, tu vai vencer os maiores exércitos que existirem, porque Deus está contigo. Deus está falando com o crente aí, ó. Seja impactado aonde você está. Aleluia. Quem foi que veio para adorar aqui? Quem foi? Quem foi que já tem gente sendo impactado aí? Já tem gente sentindo a presença de Deus aí? Só quem vai fazer a diferença. Aleluia. Se desprende do mundo físico agora para você viver um impacto espiritual. A cantora Noêmia vai cantar, e enquanto ela canta, mergulha na presença de Deus. Aleluia. Diga: Senhor, eu estou disponível. Senhor, eu vou. Senhor, me capacita, porque eu quero viver o chamado. Eu quero corresponder ao chamado. Oi. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Vem até aqui, vem aqui na frente rápido, venha enquanto a cantora canta, venha. Aleluia. Você que quer ir, você que quer, aleluia, assumir esse chamado, vem. Louvado seja Deus, venha. Pastor, eu tenho um chamado de Deus na minha vida, então vem para cá, vem. Aleluia. Vem, sai do lugar, vem para cá. Louvado seja o nome do eterno Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do eterno Deus. Viva o chamado Aleluia. de Deus na tua vida. Glória a Jesus. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Ó Deus falando contigo. Quantos têm um... E não esqueça de cumprir o teu chamado. Meus irmãos, meio minuto para me dizer, ao término do trabalho, nós vamos estar ali com a banca da misericórdia, viu? Que banca é essa, pastor? Nós vamos estar ali com uma gama de materiais,
desde cintos masculinos, de marcas, gravatas, blusas personalizadas femininas, bíblias, pendrives, tá bom? Uma gama de materiais. E quando você sair do culto, adquira lá. Pastor, vai passar cartão? Passa, tanto no débito como crédito, como você pode fazer aquele famoso Pix, tá bom? Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e não deixe de exercer o teu chamado, no nome de Jesus. Canal Aliança Vídeo. Aqui você encontra conteúdos que irão edificar a sua vida. Louvores, palavra, oração. São mais de 1000 vídeos publicados para abençoar milhares de vidas. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, comente e compartilhe.